todos, sejam todos bem-vindos. Vamos passar alguns recados. Solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados entrarem em contato aqui no centro com a Edna às terças e sextas-feiras, à noite, às 19 horas, e terças e quintas à tarde, às 14 horas. Campanha da fralda descartável infantil. Solicitamos a doação de fraldas infantis, tamanhos PMG, para o projeto Mamãe e Bebê que temos no nosso lar, Irmã Dirce. Campanha do alimento. Solicitamos doação de alimentos não perecíveis para serem formadas cestas básicas, que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas por essa instituição. Atividades de evangelização continuam suspensas, porém com videoaulas e atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30. Solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de formas adequadas, cobrindo o nariz e a boca. Convido a todos a serenar os olhos para que possamos fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em males e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos também pedir a proteção da equipe espiritual para que possamos, neste dia de hoje, aproveitar e aprender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é a justiça divina. Para falarmos desse tema, primeiro vamos saber o que significa a palavra justiça. Justiça significa qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, que é justo, reconhecer o mérito de alguém ou de algo. Ou seja, a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Aí, quando falamos em direito, o que seria direito? O direito, ele é tudo aquilo que é garantido ao indivíduo por lei. E as leis divinas, diferente das leis humanas, ela contempla o quê? Que não há exceção, que não há privilégios. Ou seja, é uma justiça justa e sensata, que não tem falhas. E para entendermos um pouco sobre essa justiça divina, essa justiça que não tem falhas, que não tem privilégios, podemos resumir em 4 leis. Existem várias leis da justiça divina, mas essas 4 que nós vamos falar hoje, ela resume bem o que significa essa justiça. Porque todos nós ouvimos muito falar sobre o amor de Deus, que ele é por amor, que ele é caridade, mas sobre a sua justiça a gente pouco ouve falar. Então, aqui, hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa justiça através dessas 4 leis. Antes disso, nós temos uma seguinte pergunta, que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos. Qual pergunta é essa? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e as leis do homem têm privilégio e falhas, ou seja, nas leis humanas existem brechas, onde muitas vezes essa lei não é cumprida, principalmente para quem tem um poder aquisitivo maior, como é possível garantir que as leis divinas, que o nosso juiz maior, que é Deus,
de fato é justo? Quantas vezes nós já nos perguntamos, cadê essa justiça de Deus? Eu passo por tantas provações, tudo acontece comigo, eu rezo tanto e as coisas não andam, né? Por que Deus é tão injusto com essas pessoas que vivem na rua, com tanta guerra? A gente sempre fica questionando aonde está essa justiça, né? Se a justiça do homem não funciona, será que realmente a justiça de Deus funciona? E a resposta aqui é simples. Sim, a justiça de Deus funciona pelo simples fato, por ele ser puro amor. Por ele ver em cada um de nós com os mesmos olhos, com o mesmo carinho e com o mesmo respeito. Independente da nossa idade, independente da nossa crença, independente do que nós de fato acreditamos ou do que nós estamos fazendo. Ele não nos castiga, ele não nos julga por nossos comportamentos, porque ele conhece cada um dos seus filhos. Ele sabe o que é bom para nós. E ele sabe o que nós temos capacidade de suportar. Nada é dado para a gente com um peso maior do que o que possamos suportar. Justamente por isso, por ele ser justo, por ele ser amor. Então, para a gente falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dessa justiça, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho de 4 leis. A primeira delas é a lei da igualdade. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos a menores dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus, a nenhum homem concedeu prioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos, são iguais. Então, aqui só confirma o que eu acabei de falar. Deus olha a cada um de nós aqui exatamente da mesma maneira. Então, não tem por que nós ficarmos nos perguntando, será que Deus está nos olhando? Será que Ele é justo? Por que Ele está fazendo isso comigo? Nós vamos ver mais para frente que não é que tudo que a gente passa, principalmente as nossas provações, as nossas dificuldades, vamos dizer assim, não é porque Deus está fazendo isso com a gente, mas sim nós escolhemos passar por isso. Ou escolhemos antes de reencarnarmos, ou escolhemos conforme nós fomos vivendo aqui nesse plano, conforme nossas decisões. Então, a gente simplesmente colhe o que implantamos. Onde possamos confirmar isso? Na lei do progresso. Vamos imaginar, se Deus não fosse justo, nós não estaríamos aqui para evoluir. Ou seja, não existiria a lei do progresso, onde diz o seguinte, na pergunta 778, pode o homem retrograr para o estado de natureza? Não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar a seu estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retornar à sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Ou seja, somos todos amados por Deus. Deus instituiu a lei do progresso, por quê? Porque Ele quer ver todos nós, seus filhos, evoluindo, chegando ao nível de puro amor,
aquele momento que não vai existir intrigas, que não vai existir guerras, que não vai existir qualquer tipo de conflito entre os seus filhos. Por isso existe a lei do progresso. E como essa lei do progresso funciona? Como eu posso saber que ela realmente existe e que eu faço parte dela? É simples. A partir do momento que nós temos a oportunidade de reencarnar, estamos tendo a oportunidade de evoluir. Ou seja, está se fazendo cumprir a lei do progresso. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação, ela tem o objetivo de expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Em que se funda a lei da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aberta uma porta para o arrependimento. A razão não vos indica que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aquele aos quais não se deram todas as oportunidades para se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os egoístas são comuns a iniquidade, o ódio implacável e os castigos eternos. O que isso quer dizer? Que esse pensamento que o amor de Deus, a justiça de Deus é só para alguns, que aqueles que cometem crimes, que aqueles que não cumprem a lei de Deus não merecem uma nova oportunidade, é um pensamento equivocado. Porque senão não existiria essa justiça divina. Deus não seria uma pessoa justa se ele não desse a todos os seus filhos a oportunidade de melhoria. O que quer dizer aqui? Que nós deveríamos estar seguindo esse ensinamento de Deus, ou seja, dando oportunidade para aqueles que de alguma maneira nos fizeram mal, nos magoaram, nos falaram uma palavra que doeu, ou fizeram algum outro tipo de agressão física ou verbal, ou até mesmo aqueles que a gente não conhece, que a gente vê que cometeu algo que a gente considera injusto. Temos que dar a todos eles, e também a nós mesmos, a oportunidade de melhoria, a oportunidade de fazer a reforma íntima, assim como Deus nos dá todos os dias esta oportunidade. A partir do momento que a gente acorda, que abrimos os olhos, que podemos respirar, que podemos ver, ouvir, sentir, nós temos que agradecer. Senhor, obrigado por mais um dia de oportunidade. Obrigado por mais um dia de poder evoluir e chegar um grãozinho de mostarda perto do Senhor. Dessa maneira, nós vamos estar dando um passinho de cada vez a cumprir essa lei de Deus, junto com Ele, mostrando a Ele que nós realmente somos filhos que aprendemos e colocamos em prática os seus ensinamentos. E aí, lembra que no comecinho eu falei que Deus não castiga, que tudo que nós vivemos é algo que nós plantamos e estamos colhendo? Isso é bem claro para a gente quando nós falamos sobre a lei do livre-arbítrio. E o que é esta lei do livre-arbítrio? Tende o homem o livre-arbítrio de todos os seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, a liberdade de agir
desde que haja vontade de fazê-lo, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda o objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama. A criança aplica-se o livre-arbítrio àquilo que se é necessário. Ou seja, o livre-arbítrio nada mais é que a possibilidade de decidir, de tomarmos as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. O que isso quer dizer? Deus não nos obriga a cumprir seus ensinamentos, mas Ele nos dá as possibilidades, as oportunidades de escolher que caminho queremos seguir. Ele nos abre portas e cabe a nós a decidir qual porta iremos escolher. E aí, conforme a nossa escolha, conforme essas sementinhas que estamos plantando, que nós iremos colher. Iremos colher a alegria, se plantarmos amor, se plantarmos a caridade, a benevolência. Ou podemos colher tristeza, se formos pessoas rancorosas, egoístas, né, só pensamos na gente, pessoas que não dão oportunidade ao próximo de se perdoar, né, ou também de perdoarmos a quem nos fez mal. Então, não é um castigo de Deus o que a gente passa. É simplesmente algo que nós escolhemos. Nós decidimos ir pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais doloroso. Então, não podemos ficar, vamos dizer, muitas vezes até brigando com Deus por algo que a gente esteja passando. E sim agradecer a Ele essa oportunidade de abrir nossos olhos, de ensinar que tudo o que acontece conosco é a nossa escolha. Vera Jacobowski, ela diz o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos caminhar com nossas próprias pernas, fazendo nossas escolhas entre o bem e o mal. Então, nem mais, nem menos. Somos sempre o que escolhemos ser. Ou seja, somos exatamente as nossas escolhas. Somos exatamente as nossas decisões. A partir do momento que decidirmos sermos filhos respeitosos, educados, caridosos, com certeza seremos pessoas mais alegres, mais brandas e mais felizes. Uma outra maneira que nos prova isso é a lei da ação e reação, ou também conhecida como a lei de causa e efeito. O que é essa lei? É a lei divina pela qual cada ato do ser corresponde um efeito, um estado, uma obra. Ou seja, a quem mais for dado, mais será cobrado. Quanto mais aprendemos, quanto mais temos conhecimento dos seus ensinamentos, mais seremos cobrados. Assim como se funciona, num exemplo, numa empresa, quanto mais conhecimento temos do serviço, quanto mais conhecimentos técnicos temos daquela área, quanto maior o nosso cargo, maior a nossa responsabilidade. E assim também é como funciona a lei de Deus. Quanto mais conhecemos, quanto mais Ele nos dá, mais seremos cobrados. Então fica aqui uma perguntinha para a gente fechar, que a gente pode se fazer todos os dias, ou quando a gente tivermos dúvidas
se nós estamos tendo os comportamentos justos, segundo o Immanuel Kant, um filósofo, nós podemos fazer as seguintes perguntas. Se todas as pessoas do mundo começarem a fazer o que eu estou fazendo, isso vai ser bom ou ruim para a humanidade? A partir do momento que fizermos essa pergunta, saberemos se o nosso comportamento é bom ou ruim perante Deus. Fiquem todos em paz. Obrigada.